E aí pessoal, saudações. Vamos fazer uma revisão sobre os cromossomos, tá? Vamos começar dando uma olhada primeiro no núcleo da célula eucarionte, porque esses cromossomos que a gente vai ver aqui nessa revisão, e é o que normalmente se faz no ensino médio, são os cromossomos que a gente encontra dentro do núcleo da célula eucarionte. Tá? Tem outras formas de se ver os cromossomos, mas os que a gente destaca são justamente esses cromossomos que estão aqui no núcleo da célula eucarionte, que eu já vou dizer agora, são filamentos que são constituídos primordialmente por uma molécula de DNA linear, estou me referindo a esse aqui, tá? E um monte de proteínas associadas. Inclusive, deixa eu até botar logo esse desenho aqui, muitas vezes quando você vê a figurinha dos cromossomos em livros ou coisa do tipo, você vai ver aquela coisinha que parece com a letra X. Né? Mas vamos andar ainda aí um bom caminho até chegar nesse negócio aqui, para você ver o que é essa coisinha aqui. Aqui é o cromossomo duplicado condensado metafásico, esse aqui. Tá? Mas primeiro, vamos andando aí passo a passo. Então assim, o que eu desenhei aqui foi um complexo membranoso que forma duas coisas dentro da célula eucarionte, basicamente. Forma o retículo endoplasmático. Aí o retículo endoplasmático ele tem uma porção mais próxima do núcleo, que é esse aqui, e essa porção mais próxima do núcleo é a que tem os ribossomos aderidos na superfície. É o retículo endoplasmático granular, os grãozinhos são ribossomos. Então o mesmo complexo membranoso ele forma retículo endoplasmático granular, a parte mais afastada, mais longe com L, tá? Do núcleo, é o retículo endoplasmático liso, tá? Então forma retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático granular e o envelope nuclear, que a gente chama de carioteca também. Traduzindo carioteca é isso, envelope nuclear. Tá? Então, de novo, o mesmo sistema membranoso forma o retículo endoplasmático todinho, liso e granular, e também o envelope nuclear. É como se o envelope nuclear ele fosse formado por retículo endoplasmático liso. Porque, inclusive, você encontra ribossomos aderidos na superfície do envelope nuclear, tá? Que aí vai ser um envelope que tem uma membrana dupla. Esse envelope membranoso, aqui, esse envelope nuclear, ele tem poros que permitem a entrada e a saída de coisas importantes, moléculas e tudo mais do núcleo. Então, por exemplo, a transcrição ela ocorre dentro do núcleo, né? A síntese de RNA. Mas as moléculas de RNA elas saem lá dentro do núcleo para irem agir lá no citoplasma. Então elas saem por onde? Por esse poro. A síntese proteica, que é a tradução, por outro lado, ocorre no citoplasma. Mas tem que entrar proteínas do núcleo. Então quem regula esse trânsito todo aí de quem entra e sai, quem pode entrar e sair, são esses poros que tem aí no envelope nuclear. Tá? Ainda, o núcleo ele é basicamente do envelope nuclear para dentro. Tá? Então, eu estou falando aqui de envelope nuclear, que tem esses poros. Dentro do núcleo tem uma solução, seria o equivalente ao citosol do citoplasma, um análogo dele, né? Que chama de nucleoplasma. Eu não escrevi o nome aqui para não embolar muito. Nucleoplasma é uma solução que banha um monte de coisa que tem aqui dentro do núcleo. E assim, a gente poderia destacar um monte de coisas dentro do núcleo. O núcleo, ele é uma organela, vista em separado, por conta da importância dele, né? Que abriga o conjunto dos cromossomos, né, que tem as moléculas de DNA. É a forma como as moléculas de DNA estão organizadas. Mas tem tanta coisa dentro do núcleo que tem inclusive organelas dentro do núcleo. Tá? Vocês veem. Então assim, tem coisas que eu não desenhei. E embaixo aqui do envelope nuclear tem uma rede de fibras proteicas que chama de lâmina nuclear, que mantém a forma do envelope, da carioteca. De interesse aqui para nós mais, que eu destaquei. De azul aqui, eu destaquei a chamada cromatina. Cromatina é um conjunto de filamentos que, na verdade, é nada mais do que o conjunto dos cromossomos. Então, aqui, nessa revisão, eu vou simplificar bastante os nomes, porque tem muito nome nesse assunto e nome que não se usa mais e acaba confundindo, tá? Inclusive porque esses nomes dessas coisas são muito antigos. Cromossomo significa corpo que se cora. É nome lá antigo, de quando o pessoal começou a ver essas coisas com microscópio. Tá? Então tem certos nomes que eu vou cortar aqui, eu vou tentar manter o mais simples possível. Cromatina é o conjunto então de todos esses filamentos aí que são os cromossomos, que eu desenhei de azul aqui. No núcleo você vê também essa coisa que eu desenhei de vermelho grande aqui, isso é o nucleolo. O que era o nucleolo mesmo? O nucleolo é um aglomerado de partículas de ribossomos em processo de formação.
Então, o que é aquilo ali? É um aglomerado de moléculas de RNA ribossômico e proteínas de ribossomos, né, dos ribossomos, interagindo umas com as outras para justamente formar os ribossomos, que vão sair do núcleo para agir no citoplasma, né? Tanto o citosol como também aderidos na superfície do retículo endoplasmático granular, justamente. Tá? Então, isso que é o nucleolo, um aglomerado de partículas de ribossomos em processo de formação. Ainda nessa figura, eu desenhei esse pontinho preto aqui. Isso aqui representa aquilo que a gente chama de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Mais para frente eu volto ali. Tá? Então, primordialmente, essa é a estrutura do núcleo da célula eucarionte, que abriga o conjunto de cromossomos, a cromatina, e aqui nessa matéria de cromossomos a gente destaca ou foca nesses cromossomos que estão dentro do núcleo da célula eucarionte. E mais especificamente ainda, da célula eucarionte animal, que é a nossa. Tá? A gente foca na nossa espécie. Inclusive, assim, o número de cromossomos que você tem que decorar é só da nossa espécie mesmo. Normalmente não se pede para decorar números de cromossomos de outras espécies. Não. Pois muito bem. Então vamos continuar aqui, vamos dar uma olhada melhor nos cromossomos agora, já entrando mesmo nos cromossomos. Muito bem, gente. Então vamos ver o que é o cromossomo. Muita gente tem dificuldade em entender isso. Muita gente. Eu não sei explicar exatamente o motivo e não é uma coisa que seja característica do Brasil. Não, é em vários lugares do mundo. Talvez por conta dos nominhos, não sei. Mas assim, depois que você entende, faz uma força aí, depois que você entende, você vai ver que esse assunto ele é bem facinho. Mas muita gente tem dificuldade de entender o que é o cromossomo, o que é esse tal de corpo que se cora, que o pessoal começou a ver lá no começo da microscopia, começaram a usar corantes diferentes para colorir as células e observar as estruturas celulares. Então olha só, gente, apesar desse nome, corpo que se cora e tal, cada cromossomo que está lá no núcleo da célula, basicamente o que ele é o seguinte: ele é um filamento, aí aqui eu desenhei parte dele, tá? Por isso que eu botei umas reticênciazinhas aqui. Tá? E esse filamento ele é constituído de dois componentes principais. O componente principal, que é o que interessa mesmo, que é uma molécula de DNA linear. Tá? Inclusive, muitas vezes quando se refere ao cromossomo, na verdade está se referindo ao DNA. Tipo, o gene que está localizado no cromossomo tal. É o gene, a porçãozinha lá no DNA que pode ser transcrita, né? Que está localizado no DNA de algum cromossomo. Então, quando falar o gene do cromossomo tal, está se referindo ao DNA. O que interessa mais do cromossomo é a molécula de DNA linear. O DNA fica organizado na forma de cromossomos, lá no núcleo das suas células. Aí, no caso do núcleo das nossas células, né, que é o foco aqui, são moléculas de DNA linear. Mas tem, por exemplo, por aí também, moléculas de DNA circulares, que é o cromossomo bacteriano, por exemplo. Mas não nos interessa ver isso aqui. Então, tá de novo. Cada cromossomo, ele é um filamento que ele é constituído por uma molécula de DNA linear e um monte de proteínas associadas. Várias proteínas que às vezes se mencionam, por exemplo, na replicação do DNA, que são as topoisomerases, fatores de transcrição, RNA polimerase. Então, um monte de tipos de proteínas diferentes. No ensino médio não convém ficar vendo, né, quais são e tudo mais. Tá? Não convém. Mas quando se menciona essas proteínas aí, geralmente se menciona essas aqui, chamadas histonas, que atuam na condensação do DNA, que é enrolar o DNA. Isso é importantíssimo durante a divisão celular. Tá? Mas antes de chegar lá, só lembrando, tá, gente? Nesses desenhos que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar uns fios, uns traços, uns filamentos. Mas se você ampliasse isso aqui, é para você ver a cadeia dupla de nucleotídeos do DNA. Tá certo? Rapidamente. O DNA ele é uma molécula constituída da união de duas. Então são dois polímeros de nucleotídeos antiparalelos um ao outro. Né? Esses polímeros de nucleotídeos funcionam da seguinte maneira. Essas letrinhas aqui, o TH, G e C, indicam a inicial da base nitrogenada do nucleotídeo. T é timina, A é adenina, G é guanina e C é citosina. O U não aparece aqui, que o U é uracila, é uma base nitrogenada exclusiva do RNA, é exclusiva do DNA é a timina. Então apareceu T, isso aqui indica um nucleotídeo cuja base nitrogenada é a timina. Então aqui, ó, você tem um polímero de nucleotídeos. Esses nucleotídeos eles são ligados um ao outro por ligações covalentes chamadas de fosfodiéster.
E aqui do lado esquerdo, você tem outro polímero de nucleotídeos, tá? Mesmo esquema. Nucleotídeos unidos por ligações covalentes chamadas de ligações fosfodiésteres. Agora, esses dois polímeros, ou essas duas cadeias, aparece às vezes também o nome de fita, enfim, eu prefiro chamar de cadeia, vários nucleotídeos encadeados, tá? Ligados covalentemente um ao outro. Esses dois polímeros, esse aqui da direita e esse aqui da esquerda, eles são unidos por ligações de hidrogênio que se formam entre as bases nitrogenadas. Mas existe uma regrinha, tá? A adenina, ela forma par com a timina. Ela consegue formar par com a uracilo também. Mas como o uracilo não tem aqui no DNA, né? Então forma com a timina. E a citosina forma ligações de hidrogênio com a guanina. Tá, em termos de números, não se cobra tanto, mas enfim, né? A adenina forma 2 ligações de hidrogênio com a timina e a citosina forma 3 ligações de hidrogênio com a guanina. Então, onde você vê citosina em uma posição, em uma cadeia, na outra cadeia, na mesma posição, formando par com ela, você vai ver guanina, vice-versa. Onde você vê adenina em uma cadeia, na mesma posição, na outra, você vai ver a timina. A faz par com T, né? A adenina faz par com timina e guanina faz par com citosina. Sempre se lembre que, lembrando disso e usando o raciocínio racional, você resolve a maior parte das coisas sobre DNA, tá? Outra coisa, a gente costuma desenhar assim esticadinho, mas na célula, por conta de pH, essas coisas todas aí, normalmente o DNA está torcido, ele está na forma helicoidal. Essas duas cadeias, elas são torcidas, uma em relação à outra, tá? Agora, nos desenhos aqui do quadro, eu não vou desenhar normalmente as duas cadeias assim. Eu vou desenhar um fio só. É como se você estivesse vendo de longe. Se eu desenhar aqui bem pertinho duas cadeias, ó, aí você não vê. Você só vê, se vê alguma coisa, um tracinho azul. Mas eu aqui pertinho eu vejo que são duas cadeias, tá? Bom, voltando aqui nessas proteínas dos cromossomos, normalmente quando se menciona algumas, se menciona essas tais histonas, que são proteínas que auxiliam na condensação dos cromossomos. Essa condensação é basicamente enrolar o cromossomo inteiro ou partes dele, tá? Enrolar ou então espiralizar, enfim, chama de condensação ou espiralização. Na prática, o que? É enrolar o cromossomo, tá? Então, assim, tem dois motivos principais para se enrolar o cromossomo ou partes dele. Primeiro, é que na divisão celular convém enrolar o cromossomo todinho para ele ficar bem compacto e ficar fácil dele migrar para as extremidades opostas da célula que está se dividindo. Tá? Mas além disso, o negócio é o seguinte, nas regiões do cromossomo que estão mais condensadas, tá? Então onde está mais condensado, mais enroladinho, a gente chama de heterocromatina. Essas regiões aqui, a gente diz que elas são inativas. Inativas no sentido de que os genes que estão localizados lá, eles não são transcritos. Tá? Então os genes ali estão inativados, digamos assim. Então quanto mais condensado, mais inativo. Tá? Os genes não são transcritos, não são lidos. E essas regiões aqui que estão menos condensadas, ou outro termo que usa também, mais frouxas, é o que a gente chama de eucromatina, cromatina verdadeira, que aí são partes dos cromossomos. Tá? Quando fala assim, a heterocromatina, está se referindo às partes de todos os cromossomos que tem lá no núcleo que estão mais condensados. Quando fala eucromatina, está se referindo às porções de todos os cromossomos que estão menos condensadas. Então, quanto menos condensado, mais fácil de ler. É mais fácil as RNAs polimerases e fatores de transcrição terem acesso àquela região lá para se ligarem. E aí os genes podem ser lidos. Então, são as porções ativas do genoma. Isso aqui é importante você saber porque você no seu corpo tem vários tipos de células somáticas. A célula do corpo. Tem neurônio, tem célula muscular estriada esquelética, osteoblasto, osteoclasto, macrófago, monócito, eosinófilo, enfim, um monte de tipos de células diferentes. O material genético que essas células têm é o mesmo. Todas elas têm os mesmos cromossomos com os mesmos genes, tá? A mesma sequência de bases nitrogenadas, o mesmo genoma. Agora, por que elas são tão diferentes umas das outras? Porque na medida que elas vão sendo geradas, vão se diferenciando, né, vai ocorrendo diferenciação celular para ir gerando os tipos celulares distintos no seu organismo, vai mudando nelas o que é heterocromatina e o que é eucromatina. Tá? Então a expressão dos genes é que difere nessas células todas. O genoma é o mesmo, conjunto de genes ou então o conjunto de todas as bases nitrogenadas que constituem o DNA. Agora, o que difere é a expressão desses genes.
Tem proteína que precisa estar expressa em determinado tipo celular e que outro não necessariamente precisa estar expressa. Então varia o que é heterocromatina e o que é eucromatina nos tipos celulares diferentes que seu corpo possui, tá? Apesar de todas terem o mesmo genoma. Mas enfim, já para a gente ir passando para a próxima coisa aqui, porque é ver os cromossomos humanos, lembrando, tá, gente? Normalmente quando se destaca alguma proteína dessa aí que constitui cromossomos, se fala nessas histonas aí, que são proteínas que formam tipo umas pastilhazinhas, né? São várias delas, mas algumas delas formam umas pastilhazinhas que permitem que o DNA se enrole em volta delas, justamente para auxiliar nessa condensação aí, tá certo? Então essas aí, quando se pede proteína do cromossomo, normalmente se fala nessas histonas, mas só se lembrar desse fato aí, que elas atuam na condensação do DNA, tá, ok? Dos cromossomos. Bom, vamos ver agora quais são os cromossomos da espécie humana, que eles são os que interessam decorar. Né? Vamos lá então. Bom, então começando a ver aqui sobre os cromossomos da nossa espécie, primeiramente o que você tem que saber é o seguinte, que nós humanos, mamíferos, animais em geral, nós somos uma espécie de cordados, tá? Nós somos uma espécie diploide, ou 2N. O que significa dizer que nós somos uma espécie diploide, ou as nossas células somáticas, ou seja, do corpo, corpo, né, são diploides. Significa dizer que as nossas células somáticas, elas têm dois conjuntos, cada conjunto é indicado por N, tá? Dois conjuntos de cromossomos. Então, primeiramente, somos uma espécie diploide, 2N. As nossas células somáticas, nossas células do corpo, elas têm cada uma dois conjuntos de cromossomos. Agora, como é que funcionam esses conjuntos de cromossomos? Um conjunto de cromossomos, e lembrando, cromossomo é um filamento que é constituído por uma molécula de DNA linear com proteínas associadas. Então, enfim, um conjunto N de cromossomos, ele veio no gameta do seu pai, do espermatozoide. Lá no núcleo do espermatozoide do seu pai, só tem a metade do número de cromossomos de uma célula somática. Tá? Então, os gametas, inclusive, você divide os tipos de células, tendo como base isso. Célula somática, que é a célula do corpo, são os vários tipos celulares que nós temos, neurônio, célula muscular, enfim, essas coisas todas. E os gametas, que são as células reprodutivas. As células do corpo são diploides, né? As células somáticas são diploides. Mas os gametas, eles são haploides, haploides com H. Deixa eu até escrever aqui. Haploides, eles só têm N, um conjunto de cromossomo apenas. Então, os dois conjuntos de cromossomos que tem nas suas células, um conjunto deles, né, veio do espermatozoide do seu pai. No caso, o espermatozoide do seu pai contribui com 23 cromossomos, tá? E o outro conjunto veio do óvulo, vou chamar de óvulo mesmo, tá? Do óvulo da sua mãe, tá? Mesmo esquema, o gameta feminino. Esse gameta feminino ele também tem um conjunto de cromossomos apenas, com 23 cromossomos. Perdão. Quando ocorre a fertilização, ou seja, ou fecundação, que é a união desses dois gametas aí, é gerado um novo indivíduo. Então, assim, é gerada a célula que vai dar o início ao desenvolvimento do novo indivíduo e tudo mais. É você quando você era uma célula só, que é o zigoto. O zigoto, ele tem um conjunto de cromossomos que veio do pai, no caso 23, e outro conjunto de cromossomos que veio da mãe, mais 23. O zigoto ele já é uma célula diploide, tá? Ele tem os dois conjuntos de cromossomos. E aí, no caso, inclusive, esse aqui eu acho que é o único número que você tem que decorar, é o número de cromossomos que tem na espécie humana. 46 cromossomos. Esse número não tem jeito, você tem que decorar. Tá? Então, do zigoto em diante, né, ele vai se multiplicando, tudo vai gerando as células embrionárias, depois as células embrionárias geram os tipos celulares especializados, né, as células do corpo, células somáticas. Nas nossas células somáticas, no núcleo delas, então, tem 46 cromossomos. 46 fios, né, 46 filamentos, que são constituídos de uma molécula de DNA linear, mais proteínas associadas. Estou repetindo isso várias vezes, é para doutrinar. Tá certo? Então é isso. Esse é o único número que você tem que decorar. Nosso número diploide de cromossomos é 46, que são dois conjuntos de 23, um proveniente do pai e outro proveniente da mãe. Tá? Então esse número aí tem que decorar. Agora, quais são esses tipos de cromossomos? Vamos ver agora, já para ir próximo de terminar.
Muito bem, vamos lá. Essa parte aqui pode complicar um pouquinho, tá? No que diz respeito aos tipos de cromossomos, lembrando cujo o foco aqui é nossa espécie, tá? Nossas células somáticas. Bom, os cromossomos você vai poder dividir eles em dois grupos básicos ou dois tipos básicos: os autossomos e os cromossomos sexuais. Os autossomos são os seguintes: são os cromossomos que estão presentes igualmente nos dois sexos. Tanto os homens quanto as mulheres têm os mesmos autossomos, tá? Quem são eles? São os cromossomos que têm nome de número. Cromossomo 1, cromossomo 2 e assim por diante, tá? Até o cromossomo 22. Agora, lembrando, como nós somos uma espécie diploide e os nossos cromossomos estão presentes em pares, tá? Ou seja, né, somos diploides e nossos cromossomos estão presentes em pares. Tem um cromossomo que veio do pai, do espermatozoide do pai, e outro cromossomo que veio do óvulo da mãe, tá? Então, olha só, os autossomos, os nomes são esses: cromossomo 1, cromossomo 2, 3, 4, até o 22, mas eles estão presentes em pares. Então, o que acontece? Lá no núcleo da sua célula, seja você homem ou mulher, considerando que não houve síndrome cromossômica, que pode ser decorrente de problemas durante a produção dos gametas, que é a célula gamética que pode vir com um cromossomo a mais ou a menos, por exemplo, mas assim, considerando sem síndrome, você tem lá no núcleo da sua célula somática um cromossomo 1 que veio do pai, eu estou chamando de 1 aqui arbitrário, tá? E um linha arbitrário que veio da mãe. Então você tem dois cromossomos 1, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Você tem dois cromossomos 2, um que veio do pai e outro que veio da mãe, e assim por diante. Esse número aqui de 1 até o 22 é baseado no tamanho, tá? O 1 é o maior, o que tem o maior comprimento, e o 22 é o menorzinho, que é mais curto, tem o menor comprimento. Mas você tem dois cromossomos 1, dois cromossomos 2, dois cromossomos 3, dois cromossomos 4, dois cromossomos 20, dois cromossomos 21, dois cromossomos 22. Sempre assim, um veio do espermatozoide do pai e o outro veio do espermatozoide da mãe. Eu botei esse número normal e número linha, é arbitrário isso aqui. Não quer dizer que o 22 linha ou 2 linha, 1 linha sempre vem da mãe, não. Botei arbitrário isso aqui, tá? Agora, então, são 22 pares de autossomos que somam 44 cromossomos ao todo. Agora, como é que você sabe quem que forma par um com o outro? É basicamente observar o tamanho. Como é que o pessoal observa isso? Faz um tratamento lá nas células que trava a divisão celular. Então, assim, o pessoal tira foto em determinado momento da divisão celular, que é uma etapa chamada de metáfase, na qual os cromossomos estão no grau máximo de condensação, fica mais fácil ver eles. Aí o pessoal tira a foto e recorta e agrupa pelo tamanho. É tipo assim, uma impressão cromossômica, é o cariótipo. Cariótipo é basicamente isso, é o conjunto de cromossomos de uma espécie, ou uma espécie de impressão cromossômica de uma espécie. Que aí, no nosso caso, são os 46 cromossomos lá. Tá? Então, 44 são autossomos, faltam 2 ainda, né? Falta um par. Agora, olha só, tem outro termo aqui. Esse cromossomo aqui, eu dei para ele o nome de 1. Esse outro aqui, eu também dei para ele o nome de 1. Por quê? Porque esses dois aqui, eles são iguais no sentido de que eles têm o mesmo comprimento, tá? O mesmo tamanho assim, e eles também têm os mesmos genes na mesma ordem. Então a gente chama eles de homólogos. O que é homólogo? Homólogo é igual, mas igual nesse sentido. Tem o mesmo comprimento, tem os mesmos genes na mesma ordem, e também você pode considerar que tem também centrômeros na mesma posição. Que diabo é centrômero? Daqui a pouco nós vamos ver, tá? Mas é homólogo nesse sentido. Tem os mesmos genes na mesma ordem. São dois cromossomos iguais. Mesma coisa para esses dois aqui, ó. O cromossomo 2 que veio do pai e o cromossomo 2 que veio da mãe. Eles têm os mesmos genes na mesma ordem. Então esse 2 é homólogo desse 2'. E vice-versa. O 2' é homólogo do 2. Mas o 2 não é homólogo do 1. Porque se você for comparar o 2 com o 1, você vai ver algumas diferenças, dentre as quais os genes são diferentes e não estão na mesma ordem. Tá? Então, homólogo é isso. Os mesmos genes na mesma ordem. São 22 pares de cromossomos homólogos, esses 22 pares de autossomos aí, que dão 44 ao todo. Tá? Que homens e mulheres têm os mesmos aí no núcleo da célula somática. Então, esses são os autossomos. Eles são 44, mas você já viu que nossa espécie tem dentro do núcleo 2N igual a 46 cromossomos. São dois conjuntos de 23. Então faltam 2 ou um par de cromossomos. O último par de cromossomos é o par que nós chamamos de cromossomos sexuais. Tá? Esse par ele difere nos dois sexos.
Os homens têm um cromossomo chamado X e um cromossomo chamado Y, e as mulheres têm, supondo sem síndromes, tá, gente? Um cromossomo X e outro cromossomo X. Esses aqui são homólogos, tá? Tem os mesmos genes na mesma ordem. Se você for comparar no caso do homem, o cromossomo X com Y, só as pontinhas deles é que são homólogos, tá? Então, esses cromossomos sexuais aí, a função deles é que eles têm genes que atuam na diferenciação entre os dois sexos, tá? Ou gerar durante o desenvolvimento o corpo masculino, ou gerar durante o desenvolvimento o corpo feminino. Porque tem genes que atuam nisso. Normalmente a gente só destaca um, e nem todos os genes estão também nos cromossomos sexuais não, tá? Mas normalmente a gente só destaca um, que é o gene fazedor de homem. É o gene chamado de SRY, tá? É Sex Determining Region in Chromosome Y, tá? Eu falo em inglês desse jeito aqui, this way, tá? Então esse gene está no cromossomo Y. É até bom aqui que dá para a gente simplificar. Para nós, no ensino médio, normalmente você vai considerar o seguinte, homem masculino biológico vai ser aquele que tiver o cromossomo Y. Quem não tiver o cromossomo Y vai ser fêmea, tá? É mais fácil você pensar assim e resolve grande parte da sua vida. No caso de macho e fêmea biológico aqui. Não vamos entrar nesses negócios de gênero, esses troços, não, esquece isso, tá? Não complica a tua vida com esses trem, não. Tá? Então tem cromossomo Y, você vai supor que tem esse gene SRY, aí vai ser macho. Não tem, vai ser fêmea. A não ser que falar assim, tem o cromossomo Y, mas o gene SRY sofreu uma mutação e perdeu a função. Aí é o mesmo que mutei. Então, nesse caso, pode se formar aquilo que a gente chama de intersexual, ou pseudo-hermafrodita. Hermafrodita mesmo não tem na espécie humana, não. Então, hermafrodita é um organismo que tem os dois aparelhos genitais funcionais. Na espécie humana não tem isso. Tem o intersexual, que tem os dois com más formações. Tá? Aí fica mais um ou outro, certo? Então é isso. Tá? Esses cromossomos sexuais atuam na diferenciação entre os sexos. E eles são os que diferem entre homem e mulher. Quem for homem, lá no núcleo da célula vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. O sexo masculino da nossa espécie é o que a gente chama de heterogamético. Por quê? Porque o homem pode produzir gametas que tenham ou o cromossomo X, ou então produzir gametas que tenham ou o cromossomo Y. Tá? Então você produz gametas diferentes no que diz respeito a isso. Eles chamam de heterogamético. Já as mulheres, como elas têm dos dois cromossomos homólogos, têm dois cromossomos X, no tocante aos gametas, os gametas vão ter sempre o cromossomo X. O óvulo feminino só tem o cromossomo X. Não pode ter óvulo feminino com o cromossomo Y, tá? Porque as mulheres não têm esse cromossomo. Tá certo? Então, esses aqui são os tipos de cromossomos. Agora vamos ver algumas coisas também sobre a estrutura dos cromossomos e aí sim nós vamos terminar. Essa parte aqui costuma dar um pouco de problema, porque vocês têm um pouco de dificuldade de entender o que é o homólogo, que é o igual no seguinte sentido, tem os mesmos genes na mesma ordem. Tá? Então, um do par de homólogos veio do pai e o outro do par de homólogos veio da mãe. Um foi trazido pelo espermatozoide e o outro foi trazido pelo óvulo. Se você considerar, por exemplo, no caso do cromossomo X de uma mulher, um cromossomo X veio do espermatozoide do pai dela e o outro cromossomo X veio do óvulo do pai dela. Tá? Esses dois são homólogos porque eles têm os mesmos genes na mesma ordem. Tá? E aí os tipos se dividem em autossomos, que são os que estão presentes iguais, e cromossomos sexuais, que são os que diferem nos dois sexos, justamente porque eles estão envolvidos na diferenciação entre os dois sexos, gerar corpo masculino ou feminino. Então vamos ver agora rapidinho aí sobre a estrutura dos cromossomos. Muito bem, gente, para terminar, muitas vezes quando se mostra uma figura de cromossomo no livro ou alguma coisa que seja, a figura que é mostrada é essa coisinha parecendo uma letra X aqui. Tá? Aqui eu desenhei pequenininho e aqui eu desenhei maior. Tá? Esse, na verdade, é o cromossomo propriamente dito. Tá certo? Ele é aquilo que a gente chama de cromossomo duplicado. Um duplicado são quantos? São dois, né? Então é o cromossomo duplicado e condensado, ou seja, bem enrolado, espiralizado, como também se usa esse termo, né? Que você vê na segunda etapa da divisão celular, que é a metáfase. Tá? Então, este é o cromossomo propriamente dito. Tá? Esse aqui. Mas você também pode chamar a outra forma, descondensada, de cromossomo também. Então, tem o cromossomo que está descondensado e não está duplicado, e o cromossomo que está duplicado e está condensado. Tá? Então, olha só, como é que a gente chega, como é que a célula chega, né?
nesse cromossomo duplicado e condensado metafásico aqui. O negócio é o seguinte, você já viu, lá na sua célula tem um monte de cromossomos, 2 conjuntos de cromossomos. Então eu peguei aqui um par qualquer, o par de cromossomos 1, o 1 e o 1' linha. Um veio do pai, outro veio da mãe, ambos homólogos, porque eles têm os mesmos genes na mesma ordem. Na fase S da interfase, fase S de síntese, o que ocorre de mais importante é a replicação do DNA. O que tem de mais importante no cromossomo é a molécula de DNA linear. Aquele filamento, no filamento, o filamento que realmente importa é a molécula de DNA linear, cadeia dupla, né? Então ocorre essa replicação do DNA lá na fase S da interfase. O grande detalhe que você tem que entender aqui é o seguinte: quando ocorre essa replicação do DNA e ocorre síntese de novas cadeias de DNA para formar novas moléculas de DNA, o que acontece é o seguinte: a molécula nova formada, lembrando que é semi-conservativa, né, tem uma cadeia que é da molécula mãe que serve de molde e uma nova que é feita durante a replicação. Mas as duas moléculas de DNA, elas não ficam separadas uma da outra, elas ficam unidas, tá? Elas ficam unidas. Então você tem aqui, ó, este cromossomo 1 com a molécula de DNA dele ligado nesse outro cromossomo 1 com a molécula de DNA dele. E essas duas novas moléculas de DNA, que são organizadas em cromossomos, elas ficam ligadas uma na outra. Esse é o detalhe primordial que você tem que lembrar, tá? E mesma coisa aqui para o cromossomo 1'. Você tem aqui o DNA do cromossomo 1' e grudado, né? Você tem aqui esse outro cromossomo 1' nele, com uma molécula de DNA dele também. Por isso que forma de desenho desse jeito aqui, parecido com a letra X. Agora lembrando, lá dentro da tua célula tem 46 desses filamentos aí. São muitos, né? São vários. Imagina um monte desses filamentos aí duplicados. Quando você duplica os 46, 46 vezes 2 vai dar quanto? 92. Então você imagina 92 filamentos. Tudo bem que são 46 duplicados, né? Mas enfim, 92 filamentos, ou 92 moléculas de DNA novas lá na célula. Você acha que quando a célula vai se dividir, é fácil separar uma da outra? Quando eles estão descondensados, você imagina um enrolando no outro. Não é fácil separar. Imagina um pratão de miojo lá. Bota uns 5 pacotes de miojo dentro de uma tigelinha. Você acha fácil pegar, depois de feito o miojo, pegar e puxar um fiozinho sem quebrar ele? Não fala que é fácil não, que é difícil. Tá? Eu acho que é, né? Então assim, é difícil separar desse jeito. Então assim, para ficar fácil separar esses cromossomos aí, quando a célula vai se dividir, ela condensa eles, ou seja, enrola muito, compacta muito. Essa compactação ela começa na primeira fase de divisão, que é a prófase, e ela termina na metáfase, que é a etapa do meio. Então assim, na metáfase, inclusive as duas características principais da metáfase, né? Cromossomos alinhados na região mediana da célula e no grau máximo de condensação. É isso. Você vê aqueles cromossomos o mais condensados possível, o estado mais condensado possível, na metáfase. Por isso que a gente chama de cromossomo duplicado e condensado metafásico, que é o cromossomo propriamente dito. Mas ele é duplicado, eles são dois, né? Cada um duplicado são dois que ficam unidos, tá? Então aqui você tem o 1 duplicado, tá? Só que aqui condensado e o 1' condensadinho também, tá? Então lembra que o detalhe primordial, quando ocorre a duplicação do DNA ou replicação do DNA, esses dois cromossomos, as moléculas de DNA deles, né, elas ficam unidas, tá certo? Uma região que a gente chama de centrômero, essa região aqui, que nem sempre fica no centro a propósito. Outra coisa, pergunta boba, mas enfim, né? Se você considerar esse um cromossomo aqui, esse cromossomo 1 duplicado, e esse cromossomo 1' duplicado, aí assim, quantas moléculas de DNA temos aqui? Só você contar, né? 1, 2, 3, 4. Cada cromossomo, cada filamento tem uma molécula de DNA. Quantas cadeias de nucleotídeos? Cada molécula de DNA é cadeia dupla, né? Então assim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Só para você lembrar. Muita gente acha que a cadeia dupla de DNA são esses dois filamentos cromossômicos aqui. O pessoal acha que a adenina está aqui e faz parte com a timina aqui. Não é. Tá? Por favor. Não é. Aqui é uma cadeia dupla. Se você pegasse e ampliasse aqui bastante, né? Muito. Você ia ver lá a cadeia dupla de DNA. Tá certo? Então, uma molécula de DNA aqui, outra aqui, uma molécula de DNA aqui, outra aqui. 4 moléculas de DNA ao todo
8 cadeias de nucleotídeos, tá certo? Bom, sobre a parte estrutural desse cromossomo duplicado e condensado. Tá? Um duplicado são 2. Agora, eis o detalhe. Depois da duplicação dos cromossomos, esse nome é super chato, mas tem que decorar aí, tá? Depois da duplicação dos cromossomos, ou duplicação do DNA, você vai chamar cada cromossomo, enquanto eles estão unidos um ao outro, e até o final da divisão celular, você vai se referir a eles usando esse termo aqui, ó, cromátide. O que é cromátide? É o cromossomo? É. Só que quando eles estão unidos, e até o final da divisão celular, que eles se separam, você chama cada cromossomo de cromátide. Um cromossomo duplicado, ele tem 2 cromátides irmãs, tipo 1 e 1, ou 1 linha e 1 linha, ou 3 linha, né? 3 linha, 3 linha, 3, e assim por diante. XX, né? E assim por diante. Então, um cromossomo duplicado tem 2 cromátides irmãs. Você tem uma cromátide aqui do lado direito, ó, bem enroladinho, bem condensado, e uma cromátide aqui do lado esquerdo. É o cromossomo, é o filamento que tem uma molécula de DNA linear com um monte de proteínas associadas, aquelas proteínas, inclusive, que auxiliam no enrolamento, né, no empacotamento, na condensação, que são as histonas. Tá? Então, uma cromátide aqui, outra cromátide aqui. De importante, aqui eu botei o que tem mais importante saber. Tá? Essa região onde o cromossomo fica estrangulado, mais apertadinho, que é a região onde as 2 cromátides estão unidas, a gente chama de centrômero. Muitas vezes vocês confundem centrômero, essa região aqui, com centrosomo, a organela. Cuidado com isso aí, tá? Então, centrômero é essa região aqui onde eles estão unidos. Nem sempre ele fica no centro, ele pode ficar mais afastado e tem uma classificação dos cromossomos em relação à posição do centrômero, mas eu não vou destacar isso aqui não, tá? Não interessa. Esses cromossomos, inclusive, eles ficam unidos nessa região do centrômero, porque unindo eles tem umas proteínas que meio que costuram eles, são as coesinas, da coesão, né? Une. Outra coisa que tem de importante aqui no centrômero é chamado cinetocoro. Esse não vejo cair tanto, não, mas enfim. Cinetocoro é um complexo proteico que tem um em cada cromátide que serve para se ligar microtúbulos que são constituintes das fibras do fuso mitótico para poder separar essas 2 cromátides e puxar para os lados opostos da célula que está se dividindo durante a divisão celular. Mas isso aí a gente vê em aula sobre divisão celular. Tá? Então atua na divisão celular. Outra coisa, as partes que ficam em cima ou embaixo aqui no meu desenho do centrômero, a gente chama de braço. Não é braço e perna, não. É tudo braço. Então, essa cromátide aqui, ó, tem esse braço aqui que está para cima e esse outro braço aqui que está para baixo. Mesma coisa com essa outra cromátide aqui. Tem um braço que está em cima e um braço que está embaixo, no caso do centrômero. Tá? Então, são braços. Cada cromátide tem 2 braços, um para cima e um para baixo. E cada cromossomo duplicado tem 4 braços. Tá? Não é braço e perna, não. É braço, braço e a perna é braço também. Tá? Outra coisa, para terminar, as extremidades dos cromossomos, a gente chama de telômeros. Que aqui é o seguinte, a molécula de DNA, nessa região aí da extremidade, não tem genes. Serve meio que para proteger as extremidades do cromossomo. Tá? Porque a cada divisão celular, infelizmente, a tendência é ir perdendo um pouquinho a cada vez. Isso aí, inclusive, chega a um certo ponto que a célula já perdeu tanto dessa região aí que ela para de se dividir e aí morre de vez. Tá certo? Então, gente, a recomendação sempre é a mesma. Fazer exercícios, se precisar alguém pede aí que eu arrumo os exercícios, bota aí o link aí na descrição. E também fazer esquemas. O próprio ato de esquematizar, fazer os desenhos, botar nome e tudo mais, é uma forma excelente de exercitar a biologia. Porque é uma ciência muito descritiva, tem que decorar um monte de coisa. Não tem para onde fugir, infelizmente. Ah, mas tem que entender. Tem, mas você tem que decorar também. Tá? Inclusive esses nominhos aí benditos que eu botei no quadro. Espero ter podido ajudar. Até a próxima.